Estamos aqui com o nosso programa Contradições. E olha, haja contradições a céu aberto no Brasil. Parece que o certo está virando errado. Parece que a verdade está virando mentira. As coisas estão fora do eixo. Mas queremos falar hoje ainda, continuando a falar sobre esse assunto, mentalidade revolucionária. E eu tenho a honra, a felicidade, o prazer de estar comigo aqui dois amigos, são amigos. É o pastor Ailton Bezerra, pastor da Primeira Igreja Batista no Eldorado, Santa Cruz da Serra. E ao meu lado aqui direito está o pastor Guilherme Pamplona, que vem a ser o vice, é isso mesmo? É isso aí. Vice-presidente da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista do Eldorado, Santa Cruz da Serra. Para mim é um grande prazer tê-los aqui. E eu vou começar pelo pastor Ailton. Pastor Ailton, nosso tema dentro do programa Contradições é mentalidade revolucionária. E eu começo dizendo assim, para fazer a minha pergunta a você. Começo a dizer o seguinte: esse tem sido hoje um dos maiores problemas do Brasil. Não vou dizer do mundo, eu vou excluir o mundo assim, porque cada lugar tem a sua tipologia, tem a sua configuração. Mas em termos de Brasil, a mentalidade revolucionária entrou no Brasil, através via educação, via bibliografias, sempre os mesmos livros, sempre os mesmos autores. E isso criou uma resistência com relação aos valores cristãos. Por exemplo, hoje quando você fala de obediência, os caras dão uma risada para você, diz assim: você é um retrógrado, você é um anacrônico na vida, não tem nada a ver. Tá? Quando você fala de submissão, quando você fala de regras, de normas, de leis, isso é tudo brincadeira. Por quê? Porque a mentalidade revolucionária criou uma resistência contra todo esse tipo de valores cristãos. E hoje, até na igreja, infelizmente, essa coisa maligna, diabólica, também entrou na igreja. Via os lares, as famílias. E por quê? Porque as famílias não vigiaram. E entraram naquele negócio da psicologia, do comportamento, né, comportamental, onde a coisa é assim: você não pode fazer isso com seu filho, você não pode fazer aquilo com seu filho, você não pode. Esse não pode. Aí nós sofremos uma virada. Hoje, na contemporaneidade, está muito difícil você tratar esses assuntos, esses temas, que são temas que a gente tem que fazer, de novo lá, aquele negócio baseado na festa das barracas, os tabernáculos, né? Que o casal, a família sentava na sua tenda, onde o pai de família abria a lei e ali ensinava a lei aos filhos, à família. Quer dizer, era um retorno à lei, era uma volta à palavra de Deus e aos valores da palavra de Deus. Tá? Então diga um pouquinho aí o que você acha desse problema, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, essa mentalidade revolucionária, e como podemos lidar com isso. Primeiro eu quero agradecer de poder estar aqui nesse estúdio, desse programa tão importante, tão especial, exaltar aí essa digníssima pessoa, nosso amigo, tá elegante, falei que eu quero uma camisa dessa, então, maravilha, mas vamos lá. Para mim, eu quero trazer a questão em três aspectos: o aspecto científico, sociológico e teológico. O aspecto científico me faz lembrar, eu acho que é importante falar isso aqui, a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: que o mundo caminha de níveis organizáveis para cada vez mais desorganizáveis. Ou seja, o mundo, no aspecto ecossistema, a natureza, está se deteriorando, se degradando. Há um salmo que fala que a terra está envelhecendo. Então, não é uma teoria científica, mas é uma lei científica. Então, a gente percebe que o mundo está se deteriorando, se degradando, se acabando, né, a cada dia, e isso numa velocidade gigantesca. Haja vista
as pandemias, os vírus malditos, os cataclismas, os problemas do ecossistema. Há pouco tempo agora, no período que nós estamos aqui nesse programa, nós tivemos aí uma chuva de gafanhoto que veio para o Brasil e foi desviada. Estranho, né? Uma coisa estranha. Há poucos dias, lá na cidade de Orlando, filmaram diversos urubus, muita coisa. Uma coisa assim louca, estranha que tem acontecido na nossa natureza. Então, o primeiro aspecto é que o mundo está se deteriorando no que tange a questão Terra, ecossistema, planeta Terra. Bom, o outro aspecto é o aspecto sociológico, né? A gente percebe que a sociologia ela vai mostrar a luz da história para nós, aí eu misturo agora um pouco história e sociologia na questão do comportamento, que as grandes civilizações que tiveram um poder forte, economicamente, politicamente, como o Império Romano, por que ele acabou? Por que ele se levou ao fim? Eu posso citar o Império Romano, o Império Babilônico, por exemplo, na luz da história. Um dos fatores foi justamente a questão da falta do limite, do freio, a promiscuidade. Ela entrou. Nós temos na história um indivíduo chamado Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Segundo os historiadores, ele morre precocemente com 32 anos e ele acaba tão novo, né, atingindo todo mundo com o seu poder, com o seu domínio, né, há de ficar para a história, e ficou para a história, a Biblioteca de Alexandria, né, legada a essa pessoa. E a gente vai analisar um pouco a biografia de Alexandre. Um dos fatores também que o levou à derrocada, inclusive a sua morte precoce, foi a sua vida promíscua. Então o homem, reverendo, ele precisa de limite. E agora eu vou para a teologia. Então a teologia vai me mostrar desde o Gênesis a proposta do limite. Você é livre, você pode comer de todas as árvores do jardim, você dá nome aos animais, você está aqui com a tua mulher, você é um cara, Adão. Mas de repente há um limite para você. Então tem uma árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Independente da visão que alguns possam ter de ser real, ou ser mito, ou ser uma metáfora, a grande questão é que, sociologicamente falando, fala-se dos limites. Limites esse que o homem precisa. O homem ele não pode ser um ser sem limite, porque se ele não tiver limite, ele não vai respeitar o outro. E é o que está acontecendo. E isso acontece, aí para me concluir, acontece da seguinte maneira. Eu vi certa feita, lendo, né, num site, e aí uma feminista, uma ativista do feminismo, dizendo o seguinte: temos que destruir o patriarcalismo, temos que acabar com isso. No outro momento, em um programa de TV, duas mulheres conversando nesse viés diziam: para que casar? Família é a força do capitalismo, e o capitalismo ele é selvagem. Enfim, a grande verdade é que as visões sociológicas sobre a sociedade ou de um mundo melhor, na minha visão, não passa de uma grande ilusão. Ilusão essa em que o homem acha que um sistema, seja a ideia do comunismo ou capitalismo, seja o que for, que esse ou aquele vai melhorar a sociedade. A sociedade não vai melhorar enquanto não melhorar o homem. Enquanto o homem continuar sendo esse animal e parece-me irracional. Embora que o profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 3, ele dá uma esculachada no bom sentido, que ele fala assim: o boi conhece o seu dono, o jumento aqui, enfim, Israel não me entende, não me compreende. De certa forma, você que está em casa, você tem um cachorro e um gato, quando você o chama, ele vem. Deus está dizendo que vocês são animais que não conseguem ouvir minha voz. Então o pecado ele degrada, ele acaba com o homem. A grande questão é que o pecado ele atingiu o cosmos, ele atingiu a mente humana, ele atingiu a psique. O apóstolo Paulo, ele vai retratar isso na natureza adâmica, que o Romanos 7,19 dizer que o bem que eu quero isso eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, um conflito que Paulo coloca. Então, para me concluir, e agora realmente concluir, o marxismo cultural ele vem como uma revolução de mente, e a minha chateação é com alguns teólogos, com todo respeito cada um, que vêm utilizar-se da teologia para tentar, de alguma maneira, se alegar a isso com o discurso do amor, e pegam a exemplo o texto de 58 que fala do verdadeiro jejum, que é, de fato, ajudar os órfãos, as viúvas e tal, praticar uma ação social. Todavia, para você que prega isso, e quem prega sabe do que eu estou falando, quem não prega talvez, ou não estuda o que eu estou falando, não está entendendo,
e por isso que eu vou resumir a fala que eu citei da feminista e também essa questão, para concluir, é o seguinte: Tiago, capítulo 1, verso 17, ou melhor, capítulo 1, verso 27, Tiago vai definir a verdadeira religião, o verdadeiro religare. Ele fala o seguinte: a verdadeira religião para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se a si mesmo contaminado do mundo. Ou seja, ela tem um aspecto horizontal e tem um aspecto vertical. Eu tenho que estar bem com o meu próximo, bem em sociedade, e por isso tem que ter limite, mas eu também preciso estar bem com Deus e guardar-se do mundo. Não adianta viver apenas a religiosidade no que tange a horizontalidade, eu estar bem praticando bem com o próximo, mas com Deus eu estar vivendo na prática do pecado. Então, reverendo, essa visão desse marxismo cultural que vem mostrar que tem que destruir a família e os valores, porque a família seria a força do capitalismo, onde o patriarca ele quer governar, ele tem a governança do seu lar, e óbvio que ele luta por ter sua propriedade privada e manter a sua família. Esse é um grande equívoco, é tentar jogar fora anos-luz de história, é acabar com a antropologia cultural brasileira, quando os nossos valores eles são legados aos valores judaico-cristãos, e fazer isso é uma bizarrice, onde muitos foram cooptados na Universidade Federal do Brasil para defender isso por causa do dinheiro. Os caras foram comprados por benesses, assim como Constantino fez em 313. Ok. Bem, nós saímos desse viés aqui, histórico, sociológico, científico e teológico. Vamos entrar na parte psicanalítica. Nessa parte psicanalítica e dizer o seguinte: bem, pastor Guilherme, como o senhor vê, porque eu conversando um dia desse, estava conversando com um educador, ele é educador há mais de 20 anos, e eu estava falando sobre isso. Ele diz assim: rapaz, a coisa mais difícil hoje é você dar aula para adolescentes. E por quê? Porque eles são desrespeitosos, eles não obedecem ninguém, eles são irreverentes, eles não ouvem ninguém, e é difícil você chegar até eles, porque eles estão sempre com aquela mentalidade de que quer fazer uma revolução, quer fazer mudança, mas eles não sabem nem por que a mudança, para que a mudança e para onde está indo os rumos da sociedade, né? Então me diga alguma coisa: será que isso é o mal da civilização? É o mal-estar da civilização? Como já dizia Freud? Reverendo, obrigado mais uma vez. Estamos juntos, é bom, né? A gente sempre soma valores que os mais novos aprendem, né? Bom, isso deveria ser a proposta normal da sociedade, né? Os mais novos param para ouvir a sabedoria de quem. E há esta inversão também, entre tantas coisas, na própria sociedade, como o senhor já está falando. Então, uma coisa que eu falo sempre: parece que essa geração já nasceu aposentada. Outro dia eu estava conversando com um grupo: essa geração parece que já nasceu aposentada. Então, quer dizer, já sabe tudo e tem tudo à sua disposição. Não precisa mais trabalhar porque já está tudo à sua disposição. Então, essa questão, reverendo, eu acredito que é o fruto de um trabalho de anos. Chegou-se aonde chegou-se porque nenhuma geração nasce pronta. Sim. Né? Como diz Cortella, né? Nenhuma geração nasce pronta. Nós não nascemos prontos, nascemos e vamos. Então, alguém ajudou a formar a geração do modo como está. E, de certa forma, nós temos uma parcela de responsabilidade. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. Nós chegamos numa pizzaria outro dia, eu, minha esposa, filhos e netas. E aí, alguém vira para uma neta de 7 anos e pergunta: você quer sentar aonde? Aí eu ouvi aquilo e falei: peraí, tem alguma coisa errada aqui. O poder de decisão está com ela? Ela não vai decidir onde vai sentar. Não tem idade para isso. E às vezes, em casa, você quer comer o quê? Eu falo assim: uma criança não tem poder de decisão. Coloque o que ela precisa, o que você acredita que é necessário, que não para satisfazer a vontade dela, mas a necessidade. Então, quando a gente fala de uma geração, percebe como está tudo debaixo do nosso nariz também.
Então, essa geração que nós estamos vivendo hoje, que é essa geração que você fala, da pós-modernidade, é a geração líquida, mas alguém preparou ao longo do tempo tudo para que a geração hoje tivesse e não visse nenhuma outra possibilidade de mudança. Então, nós estamos vivendo um momento, hoje, nós mais velhos, de 50 anos para lá, tem um pouco, né? O pastor Ailton tem, já passou um pouco de 40, mas também tem ele vem de uma família tradicional, ele vem de um aprendizado, então há um conflito dentro da gente. Quando a gente se depara com isso, há esse conflito. E esse olhar, quando a gente fala psicanalítico, essa análise que a gente faz, é uma análise onde, talvez para nos dar um conforto, para ter uma resposta para nós e dizer, não, deixa seguir normal, deixa como está. Porque quando o senhor vai falar dessa mente revolucionária, que é isso, na verdade, que está acontecendo, né? Já parece que a criança já nasce com essa mente revolucionária. Mas é a geração dela. É incrível essa força, essa coisa que está por trás, é a alma disso. Né? A alma da sociedade, cada geração tem sua alma, tem seu estilo. Sua geração teve uma alma, teve um estilo, né? Não sei se é época da brilhantina, sim, aquela coisa, teve a alma da coisa. E o mundo vem, e qual é a alma hoje? Não é mais isso. É essa alma do revolucionário. Mas o que é o revolucionário? Revolucionário sem causa. Sem causa. Então, o revolucionário, na verdade, é a proposta do caos, a proposta da libertinagem. Seria essa a proposta do nosso revolucionário, dessa mentalidade que vem hoje, né? Da anarquia. Então, o que é o revolucionário? O revolucionário é uma proposta anárquica. Então, a geração que está, essa geração a qual você se refere, então, já é uma geração dessa anarquia. Uma anarquia nesse sentido mesmo antropológico, sociológico mesmo. Então, a anarquia que é o caminho do caos social. Eu acredito que é o que estamos vivendo no Brasil hoje, esse caos está dentro da igreja, está dentro da escola, é o aluno que discorda do professor e tem toda a razão, mesmo não tendo base, não sabe nada do que está falando, porque ele tem um professor, esse aluno tem um professor de história de 30 anos de idade, cabelo, né? Alguns meio cabeludo, outro meio barbudo, que gosta de uma maconha, que não sabe nada de vida, porque às vezes até mora com os pais, e aí você ouve de um lado, uma pessoa, no meu caso, do meu sogro tem 80 anos, ele fala do período que ele viveu, ele fala, foi um período legal, tinha emprego para todo mundo se respeitava, havia ordem. 80 anos, hein? Vai fazer 80 anos. Havia respeito, se ensinava isso, se ensinava. Aí vem um professorzinho de 30 anos de história e diz para o aluno que não prestava, percebe? Então, quer dizer, está tudo já, parece que amarrado para que esta geração deixe de ouvir o Senhor, que viveu a história contada por um menino hoje de 25, 30 anos que acha que está ali, leu no livro da anarquia, da mente, escrito pela mente revolucionária, que é uma proposta, né? E visa destruir a sociedade. Não sei onde nós vamos parar, não sei se tem como frear isso, essa é a questão também, mas é o que nós estamos vivendo e Freud vai falar sobre o mal da civilização e depois ele vai colocar isso, mais para frente vai colocar isso como oceano, ele vê que a coisa é oceânica e Freud não fecha a questão porque ele diz que a questão é oceânica e se é oceânica ele deixa essa coisa, né? Ele vai escrever depois uma história de civilização, vem e coloca mais para frente isso, como que dizendo, vamos se resolver isso lá na frente. Então, sim. Nós estamos, neste momento, reverendo, pastor Ailton, com uma batata bem, nós que estamos no sentido cristão, de valores, né, defendendo valores, como sentar, como começar um trabalho, como o senhor falou, de corpo a corpo. Será que nós temos essa possibilidade de sentar e ter alguém para ouvir dessa geração
querer ouvir, essa é a questão. Na verdade, criar espaço. Criar espaço. Espaços para isso. Nós temos que criar espaço para isso. Criar espaço para Ou isso. seja, ter de volta, trazer de volta aquela questão da autoridade. Porque isso também é tema da mentalidade revolucionária, que quando houve autoridade é um negócio assim. Mas vamos lá. Vamos partir do seguinte. Nós temos aí de 50 a 60 anos de domínio de esquerda nesse país. A esquerda se preparou, pela nossa investigação, a esquerda se preparou e muito bem, porque ela aparelhou todas as grandes e maiores instituições do país. Bem, hoje você tem uma esquerda com uma biblioteca só de livros, dentro dessa perspectiva, traduzida em 54 países, idiomas diferentes, 54 idiomas. Essa biblioteca é utilizada por todas as universidades, as grandes universidades federais públicas do país, e também, dizer, até as privadas. Bem, você não tem muitas opções, por quê? Porque a direita, que eu diria, ela foi revisitada agora no Brasil através de Olavo de Carvalho, que começou a desenvolver um trabalho excepcional de mentalidade de direita conservadora, que vê a família, que vê os valores cristãos, enfim. E isso está se propagando, mas lentamente, progressivamente, mas lentamente. E por isso, na nossa nação, quando a Dilma pega e coloca 100 mil pessoas dentro do MEC, Ministério da Educação, e que o Von Traub estava fazendo um trabalho excepcional, esse último ministro da Educação, que foi embora devido à pressão, porque ele começou a mexer nas partes nevrálgicas do Ministério da Educação. E quando ele entrou nisso aí, ameaçaram ele de tudo quanto é jeito. E ele se viu pressionado também pela família, terminou saindo, deixando tudo para trás, e agora, de volta às mãos da esquerda, vai o MEC. Quer dizer, o Ministério da Educação está de volta para a mão da esquerda. O que eu estou dizendo é o seguinte: todos esses elementos que estão aí hoje são elementos muito bem trabalhados, muito bem aparelhados, e é lógico que a sociedade como um todo, desinformada, completamente desinformada, distante, muito distante da realidade dos fatos, porque esses fatos não chegam a eles, controlados completamente por uma mídia oficial, que vem batendo o tempo todo dentro desse tema e colocando nas pessoas palavras como empoderamento. Sim. Vamos botar empoderamento, é uma palavra que usa. Empoderamento nada mais é do que aquela ideia anárquica de que você agora tem autonomia total para fazer o que você acha, o que você quer, e ninguém pode interferir. Mas você falou um fato aí, pastor Guilherme, muito interessante, é que nós deixamos coisas mínimas escaparem das nossas mãos. Por exemplo, quando você faz a intervenção do garçom que diz à sua filhinha: o que você quer comer? E você diz: não, peraí, quem decide isso sou eu e não ela, porque ela não tem idade para decidir. O que eu vejo, pastor Ailton, agora me dirigindo a você, o que eu vejo é que houve por parte da igreja uma retração muito grande. A igreja, ela ficou num gueto, no seu gueto cultural, e não procurou se ajustar a essas questões que estavam minando a igreja, porque não adianta você conservar, abraçar o seu filho dentro da igreja e não prepará-lo para fora, para o mundo, porque ele vai lidar com este mundo. Se ele não estiver preparado, ele vai ser cooptado. Sim, sim. É o que se vê. Aqui na igreja nós tivemos casos assim, o menino foi estudar psicologia, aí entra na questão da filosofia aberta, da psicologia, aí assim, negando tudo da fé, Sim. uma visão agnóstica violenta, ateísta violenta, aí a pessoa diz assim: e agora, o que eu faço? Ou seja, se você não tiver um pastor,
porque a gente precisa fazer isso aí, abrir espaços na nossa agenda e tratar essas coisas bem de frente, coisas pequenas. Mas você resolve dentro de casa colocando limites. Quem decide sou eu, não é você. Porque você, não, vamos fazer uma família aqui livre de tudo, uma família que todo mundo tem as suas vontades cumpridas. Você vai se acabar, você vai acabar. Às vezes a gente recebe pessoas dentro da igreja com uma revolta interior que ele simplesmente, pastor para ele não é nada, obreiros para ele é nada vezes nada, e sem respeito algum, uma irreverência total. E os pais ainda apoiando isso. Pior é isso, quando os pais ainda, por exemplo, o meu filho pode até errar, mas se errou, o pastor chamou a minha atenção, eu chamo ele, senta aí, vamos conversar. E não dizer assim, eu fico contra o pastor e a favor de você. É o que está acontecendo pelas igrejas. A família fica contra o pastor e a favor do filho. Aí você vai ver o que seu filho, aonde ele vai chegar com tudo isso. Então, me diga, pastor, como é que a gente pode escapar de tudo isso se nesses anos todos esses anos para trás, a gente ficou num gueto cultural, sem expressão para fora e sem cuidar do nosso rebanho, nesse sentido de ensiná-los, de prepará-los para esse momento. Porque nós estamos vivendo agora um embate, com esse flango flito aí. Sim. Nós estamos vivendo um embate, e nesse embate as pessoas estão com medo, ficam em casa cheias de medo. Por quê? Vivem assistindo a grande mídia. E a grande mídia, você ligou, está lá. Quase perto de 100 mil pessoas mortas pelo... Quer dizer, é o fim. Quem entende um pouquinho, quem lê um pouquinho, sabe que essa listagem que eles estão mostrando é falsa, é fake. E por quê? Porque parece que nós estamos vivendo num paraíso e que só temos que combater uma doença. E essa doença se chama flango flito. Se você combateu essa doença com a máscara, com o confinamento, com o lockdown, você resolveu todo o problema, mas não é. Porque na lista magna que a gente sabe que existe, as grandes doenças, elas só acontecem, aliás, elas acontecem por quê? Porque existem muitas outras doenças que estão à frente. Sim. Desastres automobilísticos. Está muito mais à frente. Aborto. Muito mais à frente de Covid-19. Câncer. Tuberculose. Pressão alta. Problema cardiorrespiratório. Meu Deus! E aí você vai ver na lista, onde está a Covid? Lá no último lugar. E por que pegar o último e colocar como primeiro, se ele é o último da lista real? Entendeu? Então há uma manipulação. E o nosso povo não está preparado, o nosso povo parece que está dormindo no ponto. E o que fazer, pastor? Abrir esses espaços, fazer manuais, para que a pessoa, primeiro contato, quando ele entra na igreja, ele tenha contato com os valores cristãos: lealdade, honestidade, fidelidade, obediência, verdade. Porque parece que as pessoas entram na igreja, eles não têm contato com nada disso, porque tudo assim está muito pulverizado dentro das nossas doutrinas e colocações. E no final das contas, as pessoas, elas não são leais, elas não são misericórdia, é muita traição, é muita deslealdade, é um comportamento pérfido. O cara é desleal dentro da sua própria estrutura. Então, pastor, como a gente abre espaço para isso? Então, os desdobramentos dessa questão que o reverendo levanta é extremamente grande, conflituoso, porque a gente tem que separar as coisas e não colocar tudo no mesmo saco. Entre tantos temas, o tema maior aí seria alienação. O problema todo é que a igreja evangélica, por um longo tempo, se alienou de muita coisa. Então eu costumo sempre dizer que a comunidade evangélica não é feita de alienados nem alienantes.
nós somos co-participantes de todo o processo sociopolítico e religioso do nosso país. Então, essa alienação da mídia, essa alienação da política, essa alienação do poder da comunicação nos levou a isso e muito mais. Então, o que ocorre? Falar do momento atual é uma coisa, falar da situação em toda a sua contextura é muito maior. Essa alienação ela pode se findar, porque são várias coisas que o reverendo levantou, e se eu fosse realmente pontual, eu teria aí pelo menos dito que 8 pontos para comentar. Né? Não deu para captar tudo didaticamente aqui na minha cabeça. Né? Mas, assim, então vamos lá. Primeira linha é tentar desalienar, ou seja, tirar as mentalidades dos cristãos dessa visão alienante. Né? Porque quem tenta nos alienar é a sociedade pós-moderna, onde vai dizer que você, por ser cristão ou por ser pastor, você não pode comentar alguns temas. E alguns falam, vai pregar a Bíblia, pastor. Como que se falar de outros temas não fosse pregar a Bíblia. Então a gente tem que ter ambiência na igreja para esse tipo de assunto, para esse tipo de debate. Ele não pode tomar conta de toda a ortodoxia, e nem da própria ortodoxia, mas ele deve ter o seu espaço, o seu ambiente, para a gente poder discutir assuntos como a questão política do país. A questão da falta de caráter, né? Durkheim, acho que a pronúncia é Durkheim, né? Ele colocou pelo menos em 3 viés a formação do caráter. Né? Ele coloca como hereditariedade familiar, que seriam valores que são passados dos pais para os filhos e, consequentemente, dos filhos para os seus filhos, que esses filhos se tornaram pais. E a gente tem ali a exemplo bíblico, no Salmo 78, o salmista dizendo que nós temos que contar às nossas gerações sobre o que Deus fez. E aí você tem o Shema, e o Shema, dentro da ideia judaica, ele é altamente didático. Né? Você falará, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai falar disso ao sentar, ao levantar, ao deitar, exatamente, ao caminhar. Escreverás na palma da mão, nos umbrais, na testa, nos umbrais da porta e janela, no sentido que a criança entenda que Deus é único. Né? É interessante, inclusive, até para você que está assistindo e gosta de teologia e Bíblia, a expressão errad e ard, se eu não estou enganado, não sei se você lembra a pronúncia do hebraico, a expressão lá, único Senhor, errad e ard, são 2 expressões do hebraico que dá uma ideia de unidade composta e unidade singular. É até paradoxal, mas é isso mesmo. E a expressão unidade composta, ou seja, um Deus único, onde legitima a ideia da Trindade, que não está na Bíblia a palavra escrita, mas está sendo concebido. Né? E essa ideia do Shema, ela passava tanto para a ideia de ter do monoteísta, e aí vem os valores desse Deus. Porque se não tem Deus, não tem princípio, não tem norma, não tem regra, não tem nada. Então, por exemplo, o juiz federal William Douglas, no seu livro Os 10 Mandamentos, muito interessante, ele coloca o seguinte, eu gostei de ler aquele livro, eu já li uns 5 anos atrás, ele fala o seguinte, a única lei que perdurou e se perpetuou e que deu durabilidade e equilíbrio social entre uma civilização de mais de 2,5 milhões de pessoas foi os 10 Mandamentos. Ele conseguiu fazer com que aquela sociedade não se destruísse. Então, um homem sem princípios, sem valores, sem regras, sem normas, ele é um nada, porque ele vai se degradar, não haverá limite. Então, facilmente. E aí por isso que o judeu vem nessa linha, e os nossos valores são judaicos cristãos, e aí o reverendo traz agora um outro aspecto. Por que na igreja o cara chega desleal, não respeita nada, não tem princípio de autoridade, enfim, por que isso? Né? Aí eu vou lá para o pastor Guilherme. Primeiro, nós temos um monte de sociopata na igreja. E esses sociopatas foram desenvolvidos onde? No ambiente do lar. Eles não tiveram limite em casa. Não tiveram. Ou, na sua fase narcisista, na sua fase da tenra idade, o seu narcisismo não foi tratado,
Tá? Então ele acabou se tornando um adulto, aquela criança que não teve atenção devido dos pais. Agora tem que estar chamando a atenção de todo mundo. E ele chega na igreja, não conhece seu valor, e essa igreja hoje, por conta, e aí vem de uma teologia importada da América, e essa teologia que vem da América, que a gente vai chamar de teologia da prosperidade, ela vem junto com a confissão positiva. Porém, eu posso ir muito mais lá atrás e falar do liberalismo teológico, tá? Ele vem lá da Europa, do século XVIII, e ele chega a nós. Então tudo isso parece que vai trazendo como se fosse uma chuva de um monte de troços que vão se construindo esse monstro. E aí essa igreja evangélica brasileira esqueceu o discipulado, e aí a gente acaba não discipulando pessoas. Eu achei lindo, domingo, uma senhora aceitou a Cristo na nossa igreja, e a primeira palavra que ela falou: pastor, tem discipulado domingo? Não é estranho a ela. Então, e aí vem na mente revolucionária, você vai para o hebraico, a palavra discípulo, talmidim. O que é o talmidim? É aquele que senta para aprender e levanta para transformar o mundo em sua volta. O problema, acho que a resposta está aí. A gente tem que ter talmidim. Enquanto não formarmos talmidim, gente que tem uma consciência verdadeiramente paulina, porque Paulo foi um revolucionário de sua época, e acho que o maior texto, assim, claro, episódio, que mostra isso, foi o seu entendimento. Em Atos 16, quando ele é preso injustamente, por expulsar uma ação espiritual, ele é preso. E aí, quando o carcereiro, desesperadíssimo ali para tentar suicidar-se, todo aquele processo histórico, e eu vou concluir já, Sim. ele faz o seguinte: ele ora, louva a Deus, ele, Silas, o cárcere há um terremoto, ele não sai dali. E aí então vem o carcereiro, vem os soldados, manda ele sair, ele fala: não vou sair não. E ele roga assim: eu sou um cidadão romano. Então Paulo soube situar, e acho que essa é a dificuldade, saber situar entre a cidadania terrena e a cidadania celestial. Quem eu sou nesse universo. E aí tem um escritor que eu gosto muito, John Stott, que ele vai dizer que o verdadeiro pregador, ele tem um jornal numa mão e a Bíblia na outra. Ele pega a cena antiga e sabe aplicar a cena moderna. Então, o problema é saber fazer esse lance, né? A gente sabe, antropologicamente falando, que o homem precisa de dogmas, dentro da questão antropológica. Porém, o dogma, fazendo parte de uma sociedade, até ele tem que ter limite. Senão você dogmatiza demais, vira um legalista, Absolutismo. vira um louco, religioso, e é isso que o diabo quer, e o sistema, que você seja um alienado imbecil. Você cria um outro sistema. Isso aí. Então, essa libertação, ela acontece. Tem várias frentes. Tem várias frentes. A pregação da palavra, ela não pode, né? Neemias 8, o ambiente do avivamento veterotestamentário é um púlpito feito para aquele fim. O púlpito não foi para outro fim a não ser pregar o evangelho. Só que nós temos que ter a ambiência das escolas, a escola chamávamos dominical, ou a escola bíblica, seja o que for o nome. Hoje nós temos a estrutura tecnológica, onde podemos fazer diversos programas como esse e influenciar uma gama de pessoas. Sim. E trazer para elas esse entendimento. Então, o que o reverendo colocou no meu entendimento é um resultado do status quo, da formação dentro de casa, da falta de caráter, de personalidade, como um efeito borboleta dessa pregação, desse ativismo louco do marxismo cultural, que tenta desfazer dos valores, e aí se aliena as pessoas. O assunto do vírus já é outra questão, do momento, é contextual para o momento, né? Onde também tem como resultado esse lado da manipulação que estragou muito. Mas assim, no meu entendimento, a gente pode se influenciar. Paulo, no seu ministério, ele estrategicamente, todo sábado, como era o costume dos judeus, ele entrava na sinagoga justamente para fazer a diferença. Então a gente precisa gastar mais tempo com ensino, com palavra e também com conhecimento do mundo. Mais ou menos isso aí. Pastor Guilherme, agora nós vamos entrar via o que Freud vai falar
sobre as questões que envolvem esse período edipiano que todos os seres humanos passam. E parece-me que é nesse período que as coisas, que os sintomas começam a acontecer. Por exemplo, quando a criança, que sempre viveu em simbiose com a mãe, ela e a mãe sendo uma mesma coisa, ela vê o outro, que seria o pai, e a apresentação que se faz a esta criança do pai é a mãe que tem que fazer a apresentação. Aqui está o papai, papai é o seu papai e tal. E aí, quando essa criança vê o pai, ele começa a dividir forças, a medir forças com este estranho para ele, até então estranho. E aí que nasce a parte, ou seja, quando a criança vê a lei e se submete à lei, ela se torna neurótica. Quando ela tem momentos onde a criança nem a lei ela vê, aí se torna psicótica. E existe aquele que vê a lei, mas tem prazer em transgredir a lei, que é o perverso. Então você tem o neurótico, o psicótico e o perverso, que são gerados justamente nesse período edipiano. E ainda tem, por conta disso, o período edípico, que ele se estende, período edípico estendido. Tá? Bem, dentro dessa esfera do que a gente está falando, esse mal-estar da sociedade, esse problema da mentalidade revolucionária, isso também não se aplica a esse período edipiano? Foi interessante que nós estamos em construção permanente, né? Tem essa construção primária desse período do Édipo, onde ele vai herdar e sai do período do narcisismo. E o período do narcisismo é importante, reverendo, porque ele vai entregar para o Édipo uma imagem que o ser cria de si. Sim. Exatamente dessa relação. Mãe, que é o objeto inicial do desejo, é o objeto de prazer e de realização da criança. A mãe, inicialmente. Antes de você continuar, o que eu queria perguntar, eu tinha até esquecido, mas vou perguntar. Você não vê uma influência hoje negativa por parte, vamos pegar a família, que a mãe não está apresentando bem o pai como autoridade do lar? E isso tem dificultado justamente a criança em ver isso assim, de forma palpável, concreta. Parece que essa visibilidade não está tendo realmente uma notoriedade dentro do lar. E aí o filho, ele se perde completamente nessa sua relação com a autoridade, porque ele não foi bem apresentado a ela. Exatamente, a gente está vivendo o pastor falou muito bem, uma desconstrução da família tradicional. Porque desconstrói a família, você fragmenta exatamente essa formação desse ser. Então, quando a criança ela vai nos seus primeiros dias de vida, ela tem o narcisismo, o alterotismo que Freud fala, né? Onde toda essa energia está dentro dela ainda não tem uma canalização. E quando ela entra no narcisismo primário, ela começa a construir uma imagem de si, mas essa imagem é uma coisa muito complexa, porque ela depende da mãe que está ali, ela depende como o pastor Ito falou, esse tripé da sociologia, da antropologia, esse tripé que são os valores que são herdados da família, e aí a criança precisa também de valores morais, valores sociais, e precisa desse relacionamento. Então ela vê, inicialmente, a mãe é o espelho dela. Depois ela começa, no narcisismo primário, ela começa a ver que ela tem uma imagem, ela é o José, ela é a Maria. Porque tanto a mãe fala José, José sou eu. E ela vai construindo essa imagem. Então, assim, essa energia da vida, essa energia psíquica, vamos dizer, ou qualquer que seja o nome que vai se dar, essa libido, né? Tem vários nomes, ela começa agora a ter uma direção para uma imagem. Para a imagem ela vai investir nela, é o narcisismo primário.
E quando ela faz esse investimento nela, na criança, ela vai e começa já a desconectar essa imagem dela, ela percebe que a mãe é uma, ela é outro ser, mas ainda está conectada. E aí que vai entrar no Édipo. Interessante que, como o senhor levanta essa questão, as mães elas são responsáveis, sim. Hoje, a leitura da própria psicanálise, da psicologia, vê que o papel da mãe nessa construção é mais importante, infinitamente mais importante do que o pai. Por isso que a Bíblia, o que a Bíblia diz? A mulher sábia edifica. É interessante que o papel de edificar essa vida, esse lar, é da mãe, não é do pai. E muitas das vezes, dentro da religião, nós aprendemos errado e agimos errado. Então, quem que está com a vida da criança ali, até nos seus primeiros anos de vida? É a mãe, no dia a dia. Na amamentação, no carinho, no trocar fralda, no dar banho. É a mãe. O pai, ele vai entrar, o papel do pai, da figura do pai, ele entra na vida desse ser, como se falou no Édipo, quando ele começa a ver que a mãe, que é o seu objeto de prazer, que agora ele é uma imagem, é um ser, e tem uma outra imagem, ele não quer se desconectar disso. Aí entra um terceiro elemento, que é o pai. E aí vai exatamente a transição do Édipo, ele precisa se desconectar dessa mãe, ele precisa ver esse pai que vai transformá-lo, vamos dizer assim, nesse neurótico. Que é a lei, né? Que é a lei, que vai... Essa figura vai ensiná-la a conviver com a lei, com as regras e com as normas e os valores em todas as dimensões sociais. Então, se não houver essa transição, se houver a falta desse terceiro elemento, que é o pai, dessa triangulação do Édipo, exatamente há uma deficiência, ou ele vai ser um perverso ou vai ser um psicótico. Não tem outro caminho. Muito dificilmente, claro, tem as exceções, mas aí cria-se, dentro da família, cria-se o psicótico e o perverso. O neurótico somos nós, que é o normal dessa convivência. Então, a mãe, as mulheres, sim, cada vez mais novas, gerando filhos sem saber que é o pai. Percebe qual é o problema? Que essa coisa vai se avolumando e vai chegar na igreja, não adianta que vai acabar nessa igreja. Sim. O fruto desse relacionamento, esse ser que não teve a figura paterna ou masculina para confrontá-lo, mesmo que psiquicamente, que isso é um processo natural, para poder ele se desconectar e dizer, bom, eu preciso seguir meu caminho, que ela não é meu objeto, eu não sou nem ela, eu não sou nem ele, eu sou fulano e tenho que seguir um caminho. Então, esse o final desse Édipo, inicialmente, né, a ruptura do Édipo, ele se dá com a figura do homem presente ali. Então, por que estamos vivendo num ambiente de muita anarquia e o Senhor fala, o indivíduo chega na igreja, o jovem, o adolescente, o rapaz, e não... Então, a igreja está com uma responsabilidade grande que ela ajudou a criar, um problema que ela ajudou a criar, né? Já entrando aproveitando aqui o gancho, a massificação. Nós temos uma certa responsabilidade, quando o pastor Ito falou, paramos de discipular. Eu não sei se em algum momento a gente foi um discipulador, tirando, né, Cristo estava ali no dia a dia, foram 3 anos e meio, no dia a dia, não foi... Então nós nos acomodamos ao processo religioso apenas do culto, do púlpito, e não tem esse, como o pastor falou, desse discípulo, dessa discipulação, do discipulado. Então, a Bíblia fala que tem que massificar. Ensina o teu filho sentado, andando, dormindo, acordado, coloca nos umbrais. Percebe como a Bíblia ensina que tem que massificar? E nós, como o Senhor falou, a gente nos coloca pelo menos os valores. Nós não massificamos. Não usamos isso. Quem usou isso? Esse movimento, que a gente chama hoje de movimento, tem agenda comunista, movimento esquerda, e movimento comunista, e ganharam vários nomes. E agora tem um nome mais sofisticado, que é a agenda global, globalismo, tudo está focado nisso. Que visa pegar carona nessa falha que, de certa forma, a igreja construiu, deixou, pegaram e embarcaram nisso, estão usando isso. Nós deixamos a mídia, né, desde o início, deixamos tudo, deixamos a política, hoje a gente está aí na mão deles, refém disso tudo, estão fazendo lei, a hora que eles quiserem fazem uma lei,
e nos deixa em casa, agora você vai, agora você cultua só você, agora o filho, como tinha um decreto que as crianças não poderiam ir. Cerceamento mesmo. Cerceamento mesmo, e a gente fica com verdade. as mãos amarradas. A gente precisa reconstruir esse caminho. E essa reconstrução é reconquistando cada ponto que nós perdemos. Queria fazer diálogo, fazer uma adendo, comunicação, etc. fala dele, acrescentar um pouquinho, Sim. pode ser? Pode. Então vamos Eu lá. queria perguntar outras coisas. Tá. Não, só para Sim. não esquecer. Então, na fala dele, ele me fez lembrar o que eu estava colocando, que eu parei no meio do caminho. Eu falei sobre hereditariedade familiar. Mas Você não falou dos os pontos. outros dois pontos na construção do caráter, segundo Durkheim, que seria o contexto que vive e a autodeterminação. Sim. Ou seja, o indivíduo ele vai ser formado pelos conceitos Hereditários. familiares, hereditários, são passados, o contexto que ele vive e, sobretudo, a autodeterminação. Então, na fala do pastor Guilherme, o que quadrante que eu quero fazer? Qual a grande questão que a gente chega? Que o problema, na verdade, não está lá fora. O problema está dentro de casa. Está muito dentro de casa. Está totalmente dentro de casa. Eu lembro, quando começou a pandemia, agora falando do momento atual, uma das mensagens que Deus me deu foi a seguinte: a mão do Senhor nos levou para dentro de casa, que a coisa não está muito boa lá dentro. Então Deus quer consertar os lares. 1 Timóteo 3,5, Paulo vai dizer que não governa bem a igreja, não pode. O que não governa bem a própria casa não pode cuidar da igreja. 1 Timóteo 5, ele vai dizer que aquele que não cuida dos seus é pior do que infiel. Então eu percebo isso, eu acho que a construção dentro do lar é que está o problema. Né? Quando eu estudei durante um ano psicopatologia, foi um ano inteiro desse curso, psicopatologia, e eu lembro que dos teóricos, por exemplo, Carl Roger, ele colocava o seguinte, e entre os teóricos ali, que essa diferenciação de papéis entre mundo casa e o mundo rua, entre papai e mamãe, é pela figura paterna. Ou seja, saindo um pouco da ideia freudiana do Édipo, ele vai fazer essa diferenciação no sentido como vocês colocaram, que a criança é o primeiro objeto de prazer, ou melhor, a mãe é o primeiro objeto de prazer. Ela acha que o corpo da mãe é prolongamento do corpo dela, que a mãe é propriedade, que é propriedade dela. E quando o pai, eu lembro muito da doutora falando, quando o pai pegava a criança, leva para o colo, ela começa a chorar, na verdade, se ela pudesse, ela batia, porque ele está então recerceando o direito dela, aquilo que ela acha que é propriedade dela. Então, para aquele que está ouvindo agora, talvez não tenha conhecimento de causa, o que esses caras estão falando? É uma questão da psicologia, né, dessa construção do indivíduo. Então, dando continuidade. Porém, essa figura do pai, vocês falaram da mãe, eu vejo ela, tanto tendo a ideia psíquica e quanto da ideia teológica, muito forte. Por quê? Porque na Bíblia, você vai ter o tempo todo um Deus que é pai. Na Bíblia nunca vai ter pai Deus, porque a figura paterna ela pode falhar, mas o Deus que é pai, ele nunca falha. E a pessoa ela traz para a ambiência do divino a figura que ela tem do pai. Toda casa que tem um pai ausente, e ausência não quer dizer que você não está presente, porque a gente confunde isso. Sim. Você pode estar ausente, não estando presente, sendo mais presente do que aquele que está presente todo dia. E essa presença tem muito a ver com tempo de qualidade e presença mesmo. Então, por exemplo, eu tinha um pai ausente, meu pai trabalhava muito, mas ele era presente, no sentido quando ele estava, ele tinha a presença dele, ok? Tudo bem que ele procurou um outro caminho, um caminho equivocado e, enfim, a vida sem Deus é um problema danado. Mas aí, trazendo agora para o viés, então, o homem, no caso, a figura desse pai, por exemplo, toda menina, via de regra, que tem um lado já desajustado, primeira namoradinha ela se entrega. Na verdade, está buscando quem? O pai. Quando você vai para qualquer análise, e eu estou falando de consultório, todos os problemas de menina, via de regra, estão relacionados à figura do pai. E todos os problemas de menino estão relacionados à figura da mãe. Aí nós chamamos de psicologia de mães castradoras. Então, resumindo, temos que tratar a casa para que o nosso filho seja como o Daniel, que foi para a Babilônia, foi estudar uma outra cultura, foi lidar num convívio terrivelmente destruidor, e ele se posiciona e ele determina: eu não vou me contaminar, não só no aspecto espiritual, mas eu não vou me demover. Então as mentes se demovem. Eu lembro disso como hoje, o reverendo é uma biblioteca ambulante,
Tem um livro, eu não achei mais esse livro, porque naquela época a gente tirava xerox, era um problema danado isso. Isso é um problema, mas eu fiz um trabalho sobre esse livro, eu não sei, alguém que está assistindo aí, se puder nos ajudar em algum momento, como desenvolver convicções bíblicas. Que livro? Hoje eu esqueço de pesquisar. Deve ter na internet, com certeza. Nunca mais vou pedir a produção ali para ver para nós ali. Como desenvolver convicções bíblicas. Um livraço que vai ensinar como desenvolver. O que está faltando é convicção bíblica, convicção de caráter. Minha mãe me trouxe valores e depois que eu vim para o Evangelho eu falei, caramba, eu fui criado como melhor do que muito crente. Melhor do que muito crente. Então, o que acontece? Valor de justiça. Lembra como hoje? Sim. Eu estava em cima da laje, uns garotos soltando pipa. Coisa de moleque. E de repente começaram a tacar pedra. Eu não taquei. O dono da propriedade foi lá e deu um soco. Não foi cascudo, foi soco na cabeça de cada um. Chegou na minha vez ele falou, não, isso aí não, isso é o filho da fulana. E filho da Ivanete, esse garoto não fez isso. Por causa do respeito que ela tinha. Eu não fiz não. E realmente eu não tinha feito. Ela subiu lá. E aí o que eu veio? Não, mas teu filho não fez não. Não. Tava junto. Apanhei. Tava junto. Sentimento de justiça. Tá junto, vai apanhar. Não era para você Qual participação? Isso é o seu lugar. Então o que eu vejo hoje são pais omissos, mães omissas, gente, o que você falou. Vou dar um exemplo simples, o reverendo falou isso aqui. Se Ananias tivesse uma mulher ao lado dele de verdade, ela o confrontaria, você está errado. Você não vai pegar esse dinheiro e fazer o que você quer fazer. Ah não, teve uma mulher fechadinha com ele. Por que muita gente se enrola na igreja? Porque o casal, vamos lá, se o cara está indo com a minha errada, a mulher tem que chamar o cara, calma aí rapaz. Sim. Ou se a mulher está indo, o cara tem que confrontar. Mas não, eles preferem ficar os dois juntinhos, contra a igreja, às vezes contra o pastor, e arrumam um inferno. Por quê? Gente que não tem caráter, gente que não tem posicionamento, gente que o compromisso não é com a Bíblia, nem com a palavra, mas o compromisso esqueceu da palavra de Deus, eu vim trazer a espada, ou seja, a espada é o juízo, eu vim trazer a palavra. Então, quando há uma concordância superviziente, aí você vai ter o sacerdote ali, que vai cuidar muito bem de Samuel, mas vai estragar a vida dos seus filhos. Porque o pai que é pai, no meu entendimento, vai chegar na cara do moleque e vai falar, você está errado, você toma vergonha na sua cara, esse não é o caminho, isso é pai. Da mesma forma, mãe. Foi assim que eu fui criado. Agora, tem gente aí hoje em dia que dá mais crente. Aí, e outra coisa, uma coisa também que eu vi, eu deixo para vocês aí, que o programa aqui, o reverendo contou, mas eu queria dar uma palavra. Sim. Até para o reverendo me ajudar, e o pastor Guilherme também. Isso aí, eu acho que a psicanálise ou a psicologia pode explicar. Todo mundo, eu nunca vi ser diferente isso, que está dentro de uma igreja, uma comunidade de fé, tem um problema pessoal, o problema é teu, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada, mas sempre quem vai pagar a conta é o pastor. Eu nunca vi. Que maluquice é essa? Me explica aí, reverendo. Agora eu digo para você, porque o pastor que paga a conta sempre, o cara está com problema, não, o problema do cara é lá no trabalho dele, mas o pastor vai pagar a conta aqui. O pastor não era vítima, não, rapaz, o problema é teu, tu que inventou essa loucura aí. Eu lhe explico dizendo o seguinte, nós criamos uma espiritualidade, olha só, é o problema da criação da espiritualidade. Nós criamos uma espiritualidade sem responsabilidade. Uma espiritualidade irresponsável. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, quanto mais o cara é irresponsável, mais espiritual ele acha que é. Por quê? Porque nessa espiritualidade, ele divide a sua responsabilidade com outros entes. Por exemplo, ele divide a responsabilidade com o diabo. Foi o diabo. Ele divide a responsabilidade com os pais. Com os meus pais. Ele divide a responsabilidade com o pastor. É o pastor que não ensina. Ele divide... Está entendendo? Ele nunca assume dizendo assim, eu sou o responsável. E está na espiritualidade, está dentro do cerne da espiritualidade atual. É isso aí. É irresponsabilidade. As pessoas não sabem ser responsáveis e é o caráter. Quando a gente fala de caráter, gente, é bom que a gente diga aqui que é caráter baseado no nosso paradigma, no nosso padrão, no nosso modelo, que é Cristo. Não é caráter
fundamentado em outra coisa. Isso aí. O caráter tem que ser caráter, como Paulo disse, é uma troca. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Isso aí, quando você assume essa ideia de Cristo que vive em você, é assumir o todo. Isso aí não é uma parte apenas, é o todo. Então, o que eu vejo é uma espiritualidade sem nenhum tipo de responsabilidade. As pessoas vivem culpando. O cara dá uma topada, ele não pensa o seguinte: poxa, eu estou andando num lugar de muitas pedras, então eu tinha que estar tendo cuidado aonde eu estou pisando. Não, ele diz assim: foi o diabo que colocou na minha frente. É isso aí. Espiritualidade sem responsabilidade é a pior coisa que se instaurou no Brasil. E é por isso que nós temos isso. Mas, por outro lado, você falou uma coisa, pastor. Vamos explorar isso aí. Explorar que isso é importante aqui. Valor justiça. Você falou de valor justiça. Valor submissão. Valor obediência. Essas coisas, elas têm que ser redefinidas por nós. Valor mansidão. O que é mansidão? O cara pensa que mansidão tem a ver com estética. É aquela pessoa, né, olhando sempre para baixo, melancólica, ausente do mundo. Esse é o cara que tem mansidão, mas não é. Mansidão não tem nada a ver com Moisés. Foi o homem mais manso, segundo a Bíblia, mas ele quebrou lá e matou o sujeito lá. Não teve conversa. Não teve conversa, não. Então a gente tem que, parece que, redefinir esses valores, é sentar com o povo. Você disse uma coisa muito importante, entre outros, é que a gente tem que, é lógico, a gente não pode botar tudo no mesmo saco, porque senão vai virar uma loucura a igreja. Então a gente tem que separar as coisas. Separar, mas não no sentido ou seja, isso não inclui, isso está longe, porque se fizer assim, é a mesma coisa se a gente separar espírito, alma e corpo. Entendeu? É a mesma coisa que a gente faz isso. Então, não é fazer essa separação. É dizer o seguinte: a ortodoxia é ortodoxia. A gente precisa disso, pregar o Evangelho, só o Evangelho, falar sobre o amor de Cristo, como é a salvação em Cristo Jesus. Ok, mas e pontuar, fazer pontuações desses outros temas que são importantes. E aí, você tem um mundo enorme de coisas que você pode utilizar hoje para alcançar esse desiderato, esse seu desejo. Ou seja, você pode usar todo esse formato que você tem no WhatsApp, redes sociais, para falar com um grupo. Que às vezes trazer o pessoal à igreja fica difícil, mesmo agora na pandemia. Né? Mas você pode utilizar isso aqui, celular, fazer uma sala onde o pessoal está ali para você ensinar. O valor, hoje nós vamos falar sobre o valor justiça. O que é justiça à luz da Bíblia? Depois, o que é justiça no direito? O que é justiça aqui e ali? O cara entender o que é isso. Porque se ele está dentro de ele trabalha no supermercado, aí vê que o pessoal está botando carne dentro do lixo para depois levar para casa. E tal, está vendo tudo isso. E aí, ele fala ao dono, ele se omite. O que ele faz em determinada situação? O que é justo se fazer numa situação como essa? Nós temos que botar e fazer até, eu diria assim, coisa prática, aula prática. Vamos pegar uma situação e vamos ver como é que você resolve essa situação. O senhor me fez lembrar de uma história que não é ilustração, não, foi real. Um crente no mercado, trabalha no mercado, e o camarada roubava salsicha. Ele levava para casa. Até que um dia, alguém passou a mão no mercado. E essa pessoa, ninguém conseguia descobrir o problema. E aí alguém identificou que era demônio e falou: chama o irmão. Estava lá? Quando ele foi orar pela pessoa no mercado, o demônio falou: você ladrão de salsicha. E aí o crente, cheio de poder, pediu licença. Ninguém entendeu nada. Foi no banheiro do mercado, pediu perdão a Deus e voltou. E falou: demônio, sai agora. Com salsicha, você salsicha. Sai em nome de Jesus. Com salsicha ou sem salsicha? É verdade. É verdade. O que é justo nisso aí? Entendeu?
Então deixa eu dizer. Agora, reverendo, deixa eu pegar essa carona aqui na... Não, são seguinte. Sai, Celso. Quando o senhor fala da espiritualidade sem compromisso, na verdade é uma espiritualidade sem Deus. Sem Deus. Sem Deus. Sim. Né? Uma espiritualidade sem Porque Deus. não se baseia naquele princípio fundamental. Sim. O temor a Deus é o princípio de toda Porque a sabedoria. a fundamentação, eu acredito, da espiritualidade é a obediência, mas essa obediência ela vai se dando à medida em que se vai aproximando de Deus. Não é essa obediência distante, porque Deus quer, a Bíblia, inclusive a Bíblia destaca essa questão da voluntariedade. O coração voluntário, Davi orava e dizia, me sustenta com o coração voluntário. Então, à medida em que o crente vai conhecendo a Bíblia, que já é uma deficiência, nossa, de modo geral. Muito. Então, como é que ele vai obedecer o que ele não conhece? Então, eu acredito que são vários pontos, em algum momento a igreja foi cometendo algumas falhas e a gente sai daquele período entra no renascimento, surge ali novas propostas e agora a Bíblia é deixada de lado e a igreja embarcou nisso. Antropocentrismo. Deixa que o antropocentrismo tome conta e a gente foi deixando os valores. E em volta dessa deficiência se criou essa espiritualidade sem Deus, aí foi sendo criado isso e a coisa tomou, na verdade, uma forma muito grande até hoje, é muito forte, né? E a gente percebe que a obediência aos princípios, né, bíblicos, ela vai se dando à medida em que vai lendo e vai buscando, eu quero isso, tem que ter o desejo disso. Então, quando a Pedro diz, buscai ardentemente, o que é isso? Né? Buscai é um desejo por um alimento onde você está sedento de fome, você quer aquilo. Bem-aventurados que têm fome, Você tem fome. Então, hoje a sociedade oferece tantos lanches rápidos. Sim, muito rápido. E toda hora tem um lanche diferente, tem uma proposta diferente e que as pessoas não querem mais se dar a buscar esse alimento que é o verdadeiro alimento, onde aproxima as pessoas de Deus e as deixa menos vulnerável a todo esse sistema que a gente está vivendo hoje, inclusive Posso pegar um gancho seu? inclusive essa ideia do revolucionário também, né? Quer dizer, tudo isso nos deixa refém. Sim, refém. Presa fácil. Mas você colocou uma coisa, deixa eu pegar para a gente terminar. Primeiramente, eu quero agradecer de coração a presença de vocês dois aqui, que não vai ficar só nessa. Temos muitos assuntos a serem debatidos. Amém. Aqui, lá, seja Amém. onde for. Quero agradecer a presença do pastor Ailton Bezerra, pastor da primeira Igreja Batista de Eldorado, Santa Cruz da Serra, aqui em Caxias, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Muito obrigado. Também o pastor Guilherme Pamplona, que é vice-presidente lá da primeira Igreja Batista de Eldorado, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Bem, mas pegando o gancho para a gente terminar, é o seguinte, você colocou uma coisa que é certa. Nós estamos dando lanchinhos nos púlpitos, lanchinhos assim, de tudo quanto sabe, aquele para qualquer gosto. Você dá sushi, você dá macarrão, você dá salsicha. Você não tem uma linha. Quem falava muito sobre isso, sobre essa questão, é Calvino. Calvino falava que as mensagens, elas devem ser continuadas. Então, se você abre um assunto, você tem que ir fundo naquele assunto até ele se esgotar. E não, uma hora você prega sobre a vida de Jesus, na outra hora você prega sobre a salvação, na outra hora você fala sobre o evangelismo, na outra hora são temas diferentes, então o pessoal sai assim, bem, o que eu vou colocar a minha cabeça aí, porque eu não tenho nada palpável. Porque se você fala de justiça, vamos pensar nesse assunto até esgotar tudo que tem acerca disso aí. Entendeu? Fazer
momentos práticos com a igreja, prática, não é só, porque hoje a gente já descobriu, até pelo coach, que a parte prática é muito importante, talvez mais importante do que a parte teórica, né? Mas vamos ficar por aqui, vamos ter um outro programa sobre contradições. Veja, você observou quanta coisa nos falta, quanta coisa, e tem a nossa culpa, nossa máxima culpa, e que nós temos que reverter essa situação, a gente tem que sair na frente, tá? E a minha proposta é o seguinte, pastor, eu estou pensando em escrever vários manuais, e esses manuais serviram de fases. Estou gostando da ideia. De fase, a pessoa passa pela primeira fase, tá? Primeira fase, o que a gente vai dar? É justamente o encontro dessa pessoa que vem de fora com os valores cristãos. É Deus, é chamar. Manual da vida cristã. Manual. Aí você, daqui a pouco ele vai para a segunda fase, terceira, até ele chegar na quinta. Quando ele chegar na quinta fase, ou seja, a sexta, sétima, do jeito que ele colocar, o cara já tem uma base, uma personalidade doutrinária. Sim. Entendeu? Aí ele pode ir para a Babilônia que for, que ele não vai negar. Ele é um Daniel. Ele é um Daniel. Porque senão, chefe, é o filme Silêncio. É o filme Silêncio. Não sei se vocês já viram o filme Silêncio, de dois padres que vão para o Japão, na época dos Shoguns, e lá ele vê uma comunidade cristã sendo dilacerada pelos Shoguns. E só que a resistência dessa comunidade é tão forte que eles ficam assim, perplexos e dizem assim, nós não temos essa fé que esse povo tem. E no final, o cara passa pelo outro lado, mesmo guardando a cruz, escondendo a cruz, mas ele passa pelo lado dos japoneses, porque ele não aguenta o sofrimento, né? Então é preciso ensinar isso ao nosso povo, porque senão nós estamos perdidos para enfrentar as pandemias da vida e os flancos fritos. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima.